Oi, gente, passando aqui para fazer o fechamento de hoje. Bom, lá fora as bolsas fecharam no 0 a 0, não teve grandes notícias, aquela mesma coisa de sempre, o Fed deixando claro que a política monetária dos Estados Unidos vai ter aumentos mais agressivos do que talvez em outras partes do mundo e outros emergentes. É aquele medo da recessão, com o PIB dos Estados Unidos sendo revisado um pouco para baixo, a queda um pouco maior do que já tinha sido divulgada. Se o PIB dos Estados Unidos no próximo trimestre divulgado vier negativo, ele entra em recessão técnica, que são 2 PIBs negativos na sequência. E isso daí, esse receio fez o petróleo hoje cair 5%, fechou em $112, ainda bem acima, ainda acima dos $100, que é um patamar super alto, deve rondar em torno dos $100, eu acredito, o que ainda é um petróleo super alto e ainda faz cases de produtoras de petróleo muito interessantes, falando a parte da Petrobras, que tem o risco de interferência governamental, mas as empresas produtoras de petróleo 100% privadas, como 3R e PetroRio, com esse petróleo de $112 é um patamar de preço muito bom. Bom, aqui o mercado foi bem pior, o Ibovespa caiu quase 1%, voltou aos 99 mil pontos, e o dólar caiu 1,5% frente ao real, o real caiu 1,5% frente ao dólar, cotado a R$ 5,19. O que pegou aqui no nosso mercado foi a PEC dos combustíveis. Hoje foi apresentado o texto da PEC dos combustíveis, e aí tem ali um aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, a criação do voucher caminhoneiro de R$1.000, está no relatório também, e chegou a se cogitar ao longo do dia alguns rumores sobre, teve uma proposta de um eventual voucher para motoristas de aplicativo e táxi, que não se confirmou. Mas só considerando aí o voucher dos caminhoneiros, mais o aumento do Auxílio Brasil, a gente já teria um impacto de 38 bilhões de gastos para a União, ou seja, uma espécie de furo no teto dos gastos, com esses gastos extra-teto, né? E esses 38 bilhões são 9 bilhões a mais do que a estimativa do texto inicial da PEC dos combustíveis. Então, na hora de gastar, os custos só aumentam. Bom, antes de entrar na pauta do dia, que é a Oi, né? Não são só notícias ruins, né? Se por um lado a PEC dos combustíveis é uma notícia muito ruim, né? Chamada por alguns aí de bomba fiscal, esses 38 bilhões de gastos acima do teto. Hoje a gente teve alguns dados bons, por outro lado. A gente teve primeiro o dado do IGPM, que veio bem menor que o esperado, veio 0,59% de alta em junho, em 12 meses ele já está em 10,7%, o ano passado, em junho, o acumulado em 12 meses era de 35%, então o ano passado, há 12 meses atrás, o acumulado era 35%, agora caiu para 10,7%, ou seja, o IGPM numa trajetória de queda em 12 meses bem consistente, e o resultado desse mês é menor do que o esperado em junho. Também teve um dado bom para o comércio, que foi o índice de confiança do comércio avançando para 97,9 pontos, que é o maior nível desde agosto de 2021. Então, a confiança do comércio é bastante positiva. E aí, eu queria entrar agora, mais especificamente, falar da Oi. Eu acho que essa é a grande pauta do dia. A Oi divulgou com bastante atraso o resultado do primeiro trimestre de 2022. A empresa teve um lucro líquido, fazia tempo que não via isso na Oi, de 1,8 bi, comparado com 3 bi de prejuízo no primeiro trimestre do ano passado. O EBITDA da empresa também cresceu cerca de 10%, e o grande destaque positivo foi a boa contenção de custos. Os custos conseguiram cair
quase 5% frente ao ano passado. A economia de OPEX, de despesas da empresa, já atingiu 90% do que era a meta, ou seja, o trabalho em custos e despesas, que é importantíssimo, está sendo feito, e isso está levando a margens melhores. A margem EBITDA foi de 28%, quase 3 pontos percentuais acima do ano passado. Os dados operacionais mostraram a fibra forte, e aí o grande destaque positivo, na minha opinião, nem foi o lucro, porque quando a gente olha o lucro, eu postei ali as tabelas no Instagram, vocês podem olhar, de fato o lucro da Oi, ele veio um prejuízo, desculpa, o lucro da Oi veio uma reversão de prejuízo, porque ela teve uma receita, né, financeira, um resultado financeiro positivo de 1,8 bi, maior do que o lucro que foi reportado. Isso porque ela tem muita dívida em dólar, e como no primeiro trimestre desse ano a gente teve uma valorização do real frente ao dólar, ela registrou esse resultado positivo sobre a dívida. Então é um resultado financeiro que fez ela ter esse lucro. Mas para mim uma boa notícia mesmo é o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional, que o ano passado era 700 milhões negativo, também botei a tabelinha no Instagram, e esse ano veio em 889 milhões positivo. Ou seja, isso é o EBITDA de rotina da Oi menos os investimentos. E aí os investimentos foi o ponto responsável pelo fluxo de caixa operacional sair do negativo para quase um bi positivo, quase um bi negativo para quase um bi positivo entre o ano passado, o primeiro trimestre do ano passado e esse ano. Por quê? Os investimentos eles caíram, né? Saíram de 1,8 bi para apenas 300 milhões esse ano, porque é importante entender agora que a nova Oi, ela fica com a parte de atendimento aos clientes, ligação das casas. Ela não vai fazer a parte de passar fibra, que fica a cargo da Vital, que antes era chamada Infraco. Na Vital, a Oi é acionista e o outro acionista é o BTG. Então, o grosso do investimento que a Oi estava fazendo nos últimos anos era justamente para construir essa rede de fibra ótica, essa infraestrutura de fibra ótica, que hoje faz parte da Vital. E com a separação dos negócios, o que a gente chama de nova Oi, ou seja, que não fica com essa parte da infraestrutura, fica com a parte de atendimento ao cliente e tudo mais, não tem um capex tão alto, não tem um investimento tão alto. Então, por isso que a gente vê esse investimento caindo de 1,8 bi o ano passado, no primeiro trimestre, para apenas 360 milhões. E aí, com um gasto menor em capex, a gente consegue ter um fluxo de caixa operacional positivo nesse primeiro trimestre de 2022. Então, de fato, o resultado da Oi, apesar de ter atrasado bastante, ele trouxe boas notícias, de fato, e hoje, num dia que a bolsa caiu, ela, que é um papel bastante volátil, subiu, né, bastante com beta alto até, pelo risco envolvido, subiu 1,8%, chegou a subir mais ao longo do dia, chegou a subir, se não me engano, 4%, num dia de queda do mercado, como eu já falei. Então, foi um resultado positivo, de fato. A gente teve também os analistas da Genial mudando para recomendação de compra com um preço-alvo próximo de R$1, o que daria aí quase dobrar o preço hoje, que está apenas 55 centavos da Oi. Segundo os analistas falaram, a mudança de rating se dá mais também pela queda do papel, e aí o upside aumentou. E claro, também levando em consideração esse resultado interessante. Outro fato que está próximo a acontecer é a saída da recuperação judicial da Oi. Deve acontecer em breve, acredito eu. E outra novidade recente foi a divulgação da proposta de aquisição da Oi TV por mais de 700 milhões, quase um bi, que foi divulgada junto com os últimos documentos da RJ. Então, eu acho que esse é um case bastante arriscado, muito arriscado, sobretudo nessas épocas aí
dólar valorizado, Selic alta. A gente está falando aqui de uma empresa que está em recuperação judicial ainda, está saindo da recuperação judicial muito provavelmente em breve, porém não quer dizer que vai estar com um balanço sem dívidas. Não, a Oi sai da recuperação judicial ainda com um endividamento bem alto, né? Com um plano encaminhado, né? Com as vendas de ativos da Oi Móvel feita, da Infraco, que é a Vital realizada também, mas ainda com um endividamento bastante alto. Então, eu diria que hoje o grande valor da Oi, quando a gente faz o valuation, está justamente na participação que ela tem na Vital, que recentemente foi reduzida por conta de um recálculo junto ao BTG, que foi o comprador da grande parte ali da Vital. Então, isso foi um dos motivos pelo qual a Oi, no meu entendimento, teve ação aí bastante pesada nos últimos tempos por essa redução de participação que ela tem na Vital, que é onde eu vejo o maior valor, justamente nessa rede neutra de fibra ótica, que é a Vital, onde ela tem 30 e poucos % de participação. E a nova Oi, que é justamente essa atividade de atendimento aos clientes, que eu acabei de comentar. Bom, mas eu acho que é isso. De fato, o resultado hoje da Oi foi positivo, a ação reagiu bem, e eu acho que essa foi a pauta do dia de hoje, tá bom? Uma ótima noite para vocês e até amanhã.